Sejam todos bem-vindos, acolhidos. Eu sou o professor Alex e continuo refletindo com vocês nesse nosso encontro sobre religião e economia. Já temos um caminho avançado, bem estruturado, falamos da religiosidade, desse aspecto que a religião apresenta dentro da sociedade e de que modo também que ela faz parte da vida do ser humano. E, sobretudo, demos uma olhadinha nas críticas que a religião ela vem sofrendo conforme o tempo vai passando. Nosso olhar nessa aula vai estar mais voltado à ideia da economia, como, por exemplo, a economia como uma instituição, né, que passa a existir enquanto instituição, assim como as instituições religiosas. Nós temos a visualização de uma trajetória da economia. Vamos tentar dar uma olhadinha nos setores, rapidamente, nos setores da economia e na economia de mercado. Claro, algumas questões são importantes para que a gente possa iniciar o nosso caminho, o nosso processo reflexivo. Como, por exemplo, você sabe o que é economia? Até onde vai o seu conhecimento sobre economia? Isso é uma coisa interessante, sobretudo entre nós brasileiros, onde parece que quando nós falamos de economia, nós deixamos que esse assunto seja debatido por pessoas que estudaram sobre economia. Parece que é um assunto mais lá para a faculdade, para o pessoal que está adentrando a um assunto específico. Mas será que o fato de nós deixarmos esse assunto de lado não nos prejudicou em determinado momento? Qual o seu interesse pela economia? Até que ponto? Até onde você consegue se interessar? Será que esse assunto ele se tornou um assunto pesado, chato? Ou ainda existe interesse? Ou, de repente, você só vai começar a pensar se de fato isso afetasse a sua vida? A economia pode te afetar? Será que nesse momento ela te afetou? Ela te afeta? Seja você aluno, seja você, de repente, pai, jovem, adolescente, até que ponto a economia nos afeta? Bem, vamos iniciar com uma trajetória. Quando a gente fala de uma instituição da economia, vamos recordar, voltar a muitos anos atrás, quando o ser humano, ainda no seu estado mais primitivo, ele começa a se reunir em grupos com qual objetivo? Sobreviver. A junção, a socialização vem justamente porque a sobrevivência ela se torna mais fácil. Eu posso me defender, eu posso cuidar um do outro, a gente pode então de repente absorver os produtos naturais de forma mais fácil, ou seja, a nossa sobrevivência ela se torna muito mais tranquila. Precisamos também entender um ser humano que passa a transformar a natureza. O que isso significa? Pegar produtos naturais e transformá-los em outras coisas, justamente para garantir aquele abastecimento daquela primeira comunidade que se estabelecia. Ao mesmo tempo, você tem uma distribuição de recursos aos membros e também, é claro, o foco é sempre a manutenção da vida. Você tem seres humanos que são o quê? Coletores, que são nômades, ou seja, não param num lugar só, e você tem seres humanos que são caçadores e que vão, então, suprir as suas necessidades através da prática da coleta, caça e o fato de serem nômades, tá? Se eles estão dentro desse aspecto de ser nômades, são coletores, são caçadores, significa que eles não produzem, ou seja, eles estão despreocupados com o acúmulo de bens. Ou seja, até porque o trabalho é pouco. Porém, por volta de 10 mil anos antes de Cristo, a gente já passa a perceber que a ideia de ser nômade ela começa a cair por terra e surge o que nós denominamos na sociologia de sedentarismo. Ou seja, seres humanos que passam a se estabelecer num local fixo e agora eles passam então a cultivar a terra. Qual que é a necessidade nesse momento? Aprimorar as poucas ferramentas que eles já tinham. Então começam a surgir novas tecnologias, que para a gente hoje parecem tecnologias bem ínfimas, bem inferiores, como por exemplo, pás, potes, amoladores, e você já tem um grupo que começa a dividir trabalho. Então mulheres que já passam a fazer determinado trabalho, homens que passam a fazer outras, crianças que começam a ter uma função mais específica. A divisão de trabalho ela começa a acontecer justamente por causa desse fato de nós sermos sedentários. O cultivo da terra ele se fez. Então vejam só, essa junção de agricultura com sedentarismo faz com que comecem a se estabelecer ali algumas comunidades sempre baseadas e começa também a se ter a ideia de familiar, uma comunidade que seja familiar, ou seja, uma rede de parentes
que agora vão trabalhar na terra, vão se ajudar mutuamente, mas que começam já a perceber e sentir a necessidade de um acúmulo de bens. Ou seja, aumentar as suas posses, aumentar as suas riquezas, tá? Acumular. Nós temos uma característica de que essas famílias, elas são patriarcais, ou seja, a figura paterna, a figura masculina, passa a ser considerada mais importante como chefe, que vai estabelecer ali as ordens, vai dividir o trabalho, os recursos e também, é claro, os lucros, aquilo que provém dessa produção. Nós, então, começamos a pensar num desenvolvimento urbano. Nós temos também aí, dentro desse processo histórico, o enfraquecimento do Império Romano. A gente já deu um grande salto. O enfraquecimento, depois da urbanização, que veio daqueles primeiros grupos que começaram a se reunir, essas primeiras pequenas cidades isoladas que começam a surgir, aí a história ela vai passando, esse desenvolvimento mais urbano, e nós temos o Império Romano que começa a se enfraquecer justamente porque não consegue controlar as fronteiras. Então, o império que se apossou, né, que se expandiu tanto que não consegue mais controlar as suas fronteiras, surge então o que nós denominamos feudos. Estamos quase entrando lá na Idade Média, na ideia do feudalismo. Só que nós temos então esse processo, esse retorno a esse meio rural e também essa defesa militar que era oferecida pelos próprios feudos. Os feudos então eles sobreviviam de uma atividade agrícola de subsistência, ou seja, famílias numerosas trabalhando justamente na terra dos senhores, dos suzeranos. E essas famílias, então, pagavam ali os tributos, pagavam os impostos e recebiam uma determinada quantidade de terra para que eles pudessem sobreviver. E junto também, é claro, que deveriam produzir nas próprias terras do senhor. Então, esses feudos, eles começam a ser repartidos, divididos pelos grandes suzeranos, justamente para que eles possam manter aquele território. Passam a ser repartidos justamente para que os servos comecem a cuidar, os vassalos começam então a repartir mais uma vez essas terras e a terra então ela se tornava produtiva e o suzerano ele não precisava se preocupar com mais nada. Ele não precisava cultivar a sua terra, ficar cuidando. O que ele precisava manter? A preocupação dele era mais com o aspecto militar. Ele protegia os servos, porque ele saberia que a proteção dos servos então garantiria que a sua terra sempre fosse cultivada e que as suas posses elas fossem cada vez mais aumentando nessa relação de troca. E é claro que os servos trabalhavam, então, pela terra, pela sua própria subsistência e também por essa defesa. Já no século XII, então, a gente já fala de um renascimento do meio urbano e do comércio. Surgem banqueiros, máquinas, o trabalho mais especializado, ou seja, não é mais uma pessoa que faz a mesma coisa, que faz todas as coisas. É, por exemplo, alguém que montava uma carroça. Ele deveria desde derrubar, escolher a madeira, derrubar a árvore, projetar a carroça, fazer a carroça, construir as peças e ainda vender. Agora a gente já tem cada pessoa fazendo um trabalho bem específico. E é claro, surge também a ideia aí do dinheiro como um acúmulo capital. Setores da economia. Vamos observar. Os setores da economia eles passam a surgir juntos da própria história. Se no setor primário nós temos as atividades agrícolas e extrativistas, como setor secundário, nós temos o surgimento de fábricas, de indústrias que vão transformar os produtos dos setores primários. Ou seja, a gente tem aí a industrialização. No setor terciário, então, é aquele setor de serviços, por exemplo, os bancos, escolas, transporte, comércio, limpeza. E interessante a gente notar, as maiores economias sempre foram e são estabelecidas a partir do setor terciário. Por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália, menos de 10% da sua própria população trabalha, ou menos de 10% do seu mercado, sobrevive, por exemplo, da agricultura. Então o setor terciário ele passa a ter uma carga mais positiva nesse sentido. Quando nós falamos em bens e serviços, então nós precisamos refletir um pouquinho, tá? Porque a ideia de bens e serviços eles estão sempre interligados. Quando nós falamos de bens, nós estamos falando de objetos materiais. Ou seja, quando você vai comprar a sua camisa, o seu livro, o seu computador, quando você compra lá um sorvete, que seja.
Quando nós falamos num setor de serviços, nós estamos falando de pessoas que oferecem as atividades, como por exemplo quando você vai cortar o cabelo. Você não precisa comprar a maquininha de corte. Você vai lá e paga para que essa pessoa desempenhe essa função, desempenhe esse serviço. Então essa ideia também de nós compreendermos os bens e os serviços, ela é importante. Um exemplo, talvez, que nós poderíamos pensar, geralmente os serviços, eles desempenham um trabalho muito grande. Pense, quantas pessoas estiveram inseridas na construção do seu computador, do seu celular, do seu livro. Você precisa de várias e várias pessoas oferecendo seus serviços para que você possa ter esse bem que você tem agora. A economia de mercado, então, só para que a gente vá finalizando a nossa conversa, estamos falando de empresas, tá? Que nem sempre pertence mais a um proprietário só. Antigamente nós falávamos de empresas que pertenciam a uma pessoa só e essa pessoa ficava conhecida na sociedade como um grande empresário, a grande empresária. Hoje a gente já fala de uma empresa que começa a pensar de forma diferente. Como, por exemplo, buscar acionistas que invistam nessa empresa para que essa empresa possa crescer, possa cada vez melhorar e possa dar mais retorno, mais lucro. Estamos falando de funcionários que agora eles podem também ser acionistas. Funcionários que podem, além de trabalhar na empresa, podem investir nela. Então nós estamos falando de uma empresa que tem mudado, que tem se transformado conforme o tempo vai progredindo. Estamos falando de empresas que atuam na economia do capitalismo. Então as grandes empresas são às vezes os grandes fatores determinantes para que uma economia vá bem ou não vá. É interessante a gente perceber, às vezes, se uma pequena cidade ela tem apenas uma grande empresa, vamos imaginar, uma cidade tem apenas uma grande empresa, do qual várias pessoas trabalham nela, tem uma grande arrecadação de imposto. Se essa empresa sai dessa cidade, se torna quase meio caótico, porque os recursos eles não passam mais a ser captados. Você tem aí um problema financeiro muito grande, você tem o desemprego, você tem a diferença social que começa a crescer. Falamos de empresas que se opõem, por exemplo, ao regime socialista, ao regime comunista, sobretudo essa ideia da economia planificada. O que isso significa, professor? De um governo que interfira na economia. Isso daí provém de uma ideia do liberalismo, dizendo que o governo ele deve interferir o mínimo na economia, até porque se entende que o governo não sabe gerir empresas. Então é importante que pessoas que realmente tenham a capacidade, tenham estudo, façam essa gestão. Nós temos também empresas que apoiam, por exemplo, a livre concorrência e a livre iniciativa. O que isso significa? Que elas possam oferecer os seus produtos e possam concorrer com as demais, sem monopólio. O que isso significa, professor? Imagina que você precisa agora adquirir uma nova internet. Tá? Um novo servidor de internet. Você poderia escolher entre várias empresas que existem no nosso país e ver qual é a melhor, qual que se adequa mais à sua realidade, seja financeira ou à sua cidade onde você está estabelecido. Hoje você consegue escolher qual empresa você quer graças a esse aspecto da livre concorrência. Se tudo fosse um grande monopólio, por exemplo, você teria que escolher de uma empresa só, não teria o direito de escolher entre outras, porque não existiriam, e teria que pagar aquilo que a empresa oferece, aquilo que a empresa mostra que você deve pagar. Então essa perspectiva de uma economia de mercado, de investimento, de lucro, de retorno, ela faz parte da nossa sociedade e ela também precisa ser repensada, porque existe e, querendo ou não, nos coloca de modo mais próximos uns dos outros. Perguntinha final para que vocês possam pensar, refletir. Por mais que a gente tenha uma economia, parece uma coisa interessante de falar, algo que nós precisamos criar interesse, é claro que nós vemos uma economia que progride, mas que ao mesmo tempo esquece de determinadas pessoas. Grandes economias ainda têm desigualdades sociais. Então a perspectiva, a pergunta que eu coloco para que você possa pensar nesse momento é quais práticas e saídas, de repente você, algumas ideias que você tenha, poderíamos adotar em nossa economia para que o nosso país proporcione melhores condições de vida e de trabalho. Eu agradeço a todos e aguardo na próxima aula.